Segundo, a questão da hierarquia. Então, aqui se dizia, não existe exatamente hierarquia entre normas trabalhistas. É claro que sob uma perspectiva de uma pirâmide, eu posso dizer que a Constituição está no ápice, a legislação está no centro aproximadamente, e os decretos ou outras normas estão na base. Agora, não existe exatamente hierarquia sob a perspectiva do estabelecimento desses direitos. Então, se eu tiver uma norma nesse aspecto que for mais favorável, ela que seria aplicável. Então, por exemplo, eu posso dizer no artigo 7º, 16 da Constituição que o adicional de horas extras é de pelo menos 50%. Então, a lei poderia estabelecer, como faz para o advogado, 100%. A convenção ou acordo coletivo poderia estabelecer um outro percentual, 60, 70, 80, 80 a partir das primeiras 2 horas e assim por diante. Com o objetivo até de fazer com que o empregador não exija muitas horas extras do empregado, porque, na verdade, a saúde do empregado é mais importante do que as horas extras. Então, exigir horas extras excepcionalmente, porque aí se fala em extraordinariamente, é uma coisa. Exigir horas extras continuamente é uma outra situação. Então, essa é a questão de se destacar em relação à hierarquia. Mas aqui eu lembro, por exemplo, que nesse ponto se deu prevalência, por exemplo, no artigo 620 da CLT, ao acordo coletivo. Então, se as normas previstas no acordo e na convenção coletiva, vai se dar agora sempre prevalência ao acordo coletivo, ainda que ele seja menos benéfico que a convenção coletiva. É assim que se estabeleceu a legislação. A ideia talvez seja no sentido de especialização, porque o acordo coletivo é um negócio jurídico que é estabelecido entre o sindicato de empregados e uma ou mais empresas. Então vai valer para uma empresa, para essas empresas. Ao contrário, a convenção coletiva, ela é estabelecida entre o sindicato de empregados e o sindicato de empregadores. E aí ela vale para toda a categoria. É uma norma mais geral. Então, portanto, sob essa perspectiva do acordo coletivo, existe uma maior especialização. Então, o legislador adotou essa ideia. Portanto, ainda que o acordo coletivo seja menos favorável que a convenção coletiva, é ele que vai prevalecer, porque assim foi estabelecido agora no artigo 620 da CLT. Depois, a questão da interpretação da norma, porque eu também deveria adotar a ideia da interpretação mais favorável. Agora, isso também, de certa forma, fica mitigado, porque o artigo 611-A da CLT passa a estabelecer que, em determinados casos, o negociado prevalece sobre o legislado. Então, por exemplo, eu destaco aqui o artigo 71 da CLT, ele faz referência que quem tem até 6 horas de trabalho tem 15 minutos de intervalo, quem tem mais de 6 horas tem entre 1 hora ou 2 horas. Mas passa a permitir que na negociação coletiva que se faz com os sindicatos, em que o resultado disso é a convenção ou o acordo coletivo, possa estabelecer um intervalo menor, de 30 minutos. Talvez aqui a ideia seja, nas grandes cidades, em que há muito tráfego, em que a condução fica muito cheia em determinados horários, da pessoa não fazer 1 hora, fazer um pouco menos, então, sei lá, 30 minutos, e permite que ela saia antes, por exemplo, do horário em que há aquele trânsito muito grande, mas que não é exatamente a realidade de cidades menores. Então, quem vai fazer essa adaptação, quem vai fazer essa maleabilidade, é exatamente a convenção ou o acordo coletivo. Agora, por exemplo, nada impede que na construção civil ou em determinadas atividades que são bastante cansativas, em que a pessoa tem que efetivamente ter um período para almoçar e ao mesmo tempo para fazer a sua refeição e ao mesmo tempo para descansar. Então a gente vê que muitas vezes o pessoal da construção civil, logo depois de almoçar, eles descansam, porque eles estão cansados. Então nessa área, por que não falar ou manter um intervalo de 1 hora? Em que aí o intervalo não é só para refeição, é também um intervalo para descanso. Então pode ser que para um pessoal de escritório seja mais leve falar no intervalo de 30 minutos para ele sair antes, não pegar a hora do rush. Agora, em relação à construção civil, pode ser que exista uma necessidade maior.
de que essa pessoa tem um intervalo suficiente para ela fazer a sua refeição, mas ao mesmo tempo tem um intervalo também para que ela possa descansar, ela se recuperar para continuar o seu trabalho pesado na parte da tarde, por exemplo. Então, me parece que isso é essa maleabilidade que a norma coletiva da categoria vai estabelecer, como poderia estabelecer outras coisas, produtividade, determinados planos, como já havia permissão, por exemplo, de se fazer assim em relação à participação nos lucros e pegar a realidade de cada categoria, a realidade de cada empresa na convenção ou no acordo coletivo. E depois, ainda dentro da ideia do princípio da proteção, o princípio da condição mais benéfica. Então, se eu tenho mais de uma condição, eu vou aplicar mais benéfica. Então, nesse ponto, eu poderia destacar, por exemplo, o artigo 5º 36 da Constituição, que diz: a lei não pode prejudicar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Então, isso é uma questão de segurança jurídica. Isso deve ser observado, por exemplo, em relação à reforma. E é isso que vai ser discutido, principalmente nos processos trabalhistas, nesses períodos aí, por exemplo, antes de contratos que estavam em curso antes da Lei 13.467, daí os contratos continuam a vigência da Lei 13.467, ou então depois vem a medida provisória, e daí a medida provisória deixa de existir, nós voltamos à situação anterior à Lei 13.467. Então, se o empregador vinha, por exemplo, pagando uma determinada verba que tinha natureza de salário, ele não pode mudar isso simplesmente porque a lei diz que agora prêmio não é salário. Então, se vinha sendo feito esse pagamento, vai continuar sendo salário, sob pena de violar o direito adquirido do empregado, porque é a lei que fez a alteração, não é exatamente só o empregador. Então, esse é o aspecto que se verifica em determinadas situações nas alterações. Então, sei lá, se considerava como tempo à disposição do empregado, a hora de trajeto do empregado até o local em que ele vai trabalhar e contar isso como tempo de trabalho, eu não posso simplesmente deixar de contar, porque vai ser uma situação menos favorável e vai violar o direito adquirido do empregado. Então, essa é a situação. Nós já tínhamos, por exemplo, o artigo 468 da CLT. Ele estabelecia que toda alteração que foi feita de uma forma prejudicial ao empregado, direto ou indiretamente, e que não fosse bilateral, isso não teria valor. Então, não pode haver essa alteração, tem que haver esse respeito a essas condições que foram estabelecidas. Agora, se o empregador, a partir da vigência da Lei 13.467, ele quer contratar novos empregados e observar o que está lá, não há nenhum impedimento. Ele não vai haver uma violação em relação ao direito adquirido. O problema é em relação aos contratos que estão em curso, porque se essa alteração for feita e for prejudicial ao empregado, é que aí se pode, por exemplo, falar em violação ao direito adquirido. Por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho tinha a súmula 51, ela tratava de outras situações, que é de complementação de aposentadoria estabelecida em regulamento de empresa, mas ela mostrava exatamente essa situação. Então, indicando, por exemplo, que se essas alterações que o empregador quer fazer, ele pode fazer, só que ele vai aplicar em relação aos novos empregados. Em relação aos empregados já existentes, ele aplica a regra velha. Se ela for prejudicial, eu não posso aplicar a regra nova. As alterações, por exemplo, que foram feitas em relação ao adicional de periculosidade do artigo 193 da CLT, o TST também tem a súmula 191 que mostra que situações que já estavam em curso implicavam direito adquirido. A nova lei não pode simplesmente fazer essa alteração e ainda fazer uma alteração para pior. Então, por exemplo, a tendência que se verifica com base nessa jurisprudência do TST é de o TST adotar essa ideia de direito adquirido em relação a determinadas situações que já existiam, que já eram favoráveis ao empregador e que agora a lei vai alterar, só que vai alterar em certos casos para pior. E se isso ocorrer, vai ferir o direito adquirido do empregado.